Gente, hoje eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo a questão da possibilidade de redução do horário de trabalho no caso de pai, de mãe com filho diagnosticado com transtorno do espectro autista, perfeito? Então eu vou trazer o quê? Eu vou trazer a lei, eu vou trazer decisões dos tribunais, de vários tribunais do país, e eu vou pedir para você, se você puder, curtir, compartilhar. Gente, quando as pessoas começam a curtir o vídeo, gera um engajamento, inclusive compartilhar, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Então, mesmo que para você possa ser que não é interessante, né? Então, Paty, eu não acho interessante. Mas às vezes você conhece alguém que está nessa situação e a pessoa não sabe dessa possibilidade. E isso vai auxiliar. Então, eu vou pedir ajuda de vocês para a gente conseguir disseminar o conteúdo, tá bom? Inclusive esse aqui também. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Existe uma dificuldade, a gente sabe disso, tá? Para mim isso é público e notório, de mães que trabalham, de pais que trabalham e precisam levar o seu filho no médico ou acompanhar uma internação e a empresa vira e fala: olha, segundo a lei, é X dia no máximo. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou colocar aqui no link da descrição, tá bom? Agora, você imagina um pai que tem um filho, uma criança, com transtorno do espectro autista. Gente, esse pai, essa mãe, ele precisa fazer um acompanhamento semanal, né, com equipe multidisciplinar para ajudar na evolução daquela criança. Então você imagine a dificuldade de uma pessoa que tem que trabalhar porque precisa pagar as contas, né, precisa sobreviver e tem que acompanhar o filho e não consegue. Então vamos lá. Há várias decisões que eu vou trazer, como eu disse para vocês aqui, de vários tribunais. O que está acontecendo? Se você trabalha 6 horas por dia, você pede a redução de 2 horas diária. Se você trabalha 8 horas por dia, você pede a redução de 4 horas diária. E é um benefício que você tem direito à redução, só que além de ter a redução, você não precisa compensar. Porque às vezes a empresa, né, uma empresa privada, uma empresa pública, um órgão, enfim, a gente vai ver isso daqui, você pensa assim, poxa, a empresa tudo bem, né, tem ali o horário. Então, sei lá, eu trabalho 8 horas, eu trabalho 4. Mas e aí a questão da compensação? Então, não precisa compensar. E a gente vai ver, eu já vou mostrar para vocês, tá? Outra questão é sem redução do salário. Porque senão também, qual que é o efeito prático? Muitas vezes o pai e a mãe desejam acompanhar o filho, mas se tiver uma redução de salário, inclusive para poder manter as terapias, o acompanhamento, não tem como ter uma redução de salário. Então, a gente vai ver também que é mantido, beleza? Outro ponto. Na consolidação das leis do trabalho, não há previsão, gente. Nós não temos previsão disso. Então, muitas empresas falam: a empresa não é política da empresa, porque não está na lei, não existe uma obrigação da lei. A gente vai ver que existe no caso de servidor federal, né? Mas municipal, estadual, quem trabalha em empresa, né? Com registro em carteira, CLT, nós vamos ver que não tem essa previsão na lei. Então, muitas empresas alegam isso para não conceder esse benefício, tá? Então, isso é importante destacar. Outro detalhe também a ser destacado. Antes de você entrar com uma ação, né, você tem que buscar a concessão de forma administrativa, junto à empresa, né, junto ao órgão que você trabalha. Como? Pegando um laudo médico, muito bem feito, muito bem descrito, tudo descritivo, né?
descrevendo todas as situações, o CID, né, o máximo possível de informações, pegar o documento original, pegar uma cópia, ir até o RH da empresa, né, o departamento de recursos humanos, departamento pessoal, e protocolar esse documento, fazendo esse pedido para a empresa. Se a empresa negar para você, né, esse direito que a gente vai ver, então o que você faz? Aí você tem que entrar com uma ação judicial, tá bom? Bom, feitos esses comentários, vamos analisar agora o que diz as decisões dos tribunais. Porque com base nas decisões, eu vou puxando a letra da lei para vocês, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Gente, quem é do canal já sabe, eu peço para você entrar no Jus Brasil, tá bom? O Jus Brasil é com S, tá bom? Então, se puder, entra lá. Digita no Google aí. Lá vai eu diminuir a imagem. Digita no Google, tá certo? E entra. Entrou. Nós vamos ver, claro, gente, você tem que fazer a busca, né? Tem um campo de pesquisa, você pode colocar redução de jornada, filho autista. Você seleciona os tribunais que você quer e a data também. Eu coloquei em qualquer data, tá bom? Então, a nossa decisão, a primeira decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Rio Grande do Sul. É uma decisão de maio de 2023, então, assim, não é tão nova, tá? Temos aí 2 anos. É acórdão. O que é acórdão? Gente, acórdão é o nome dado à decisão proferida pelo tribunal. Então, quando o tribunal ele decide, nós chamamos essa decisão de acórdão. Quando o juiz decide, nós chamamos a decisão do juiz de sentença, tá? Jurisprudência, entendimento de juízes. Recurso ordinário é um nome dado para um recurso. Quem entra com recurso? Quem não tem uma decisão favorável. Seja uma decisão totalmente desfavorável, seja uma decisão desfavorável em parte, tá? Bom, aqui o recurso ordinário é da empresa, né? Recurso ordinário da reclamado, ou seja, empresa. Gente, eu não vou ficar lendo, eu vou dar uma geral, tá bom? Mas aí você pode ir lendo comigo aqui. Redução de jornada, filho autista, que é o que a gente está falando, transtorno do espectro autista. Caso em que, com amparo na proteção dos direitos da pessoa autista, com base em aplicação analógica da Lei 8.112 de 90 e com suporte em direitos humanos, deve ser confirmada a decisão de origem, isso é o tribunal que está dizendo, ou seja, a sentença que deferiu, que concedeu a redução de jornada à reclamante, que é a trabalhadora, pelo tempo que se mostre necessário ao tratamento do seu filho em razão de sua condição de saúde, apelo negado, ou seja, recurso negado, tá? Você deve estar pensando, poxa, mas você comentou que não está na lei. Sim, gente, não tem uma previsão na consolidação das leis do trabalho, mas existe uma lei voltada para a esfera federal, que ela é aplicada em analogia, ou seja, por semelhança, equiparada a uma situação que não é, por exemplo, um servidor público federal, tá? E aí pode ser um servidor público estadual, municipal, alguém que trabalha na iniciativa privada, tá certo? Ó, fatos. O caso trata da redução da jornada de trabalho de uma funcionária da empresa pública responsável pelos Correios, que é mãe de um filho com transtorno do espectro autista. A reclamante pleiteou a redução de 50% da carga horária sem diminuição de salário, fundamentando-se na necessidade de acompanhamento do filho em tratamentos médicos, tá? E aí continua. Eu quero mostrar para vocês a lei, a letra da lei, tá? Que é mencionada aqui nessa decisão, para você entender onde que vai estar também a sua linha de argumentação e de pedido.
Porque o seu pedido, ele é embasado numa jurisprudência, por exemplo, na decisão de outro tribunal, mas também em outras leis que você pode utilizar, tá? Inclusive, não, já eu mostro para vocês. Senão, vamos uma coisa por vez, né? Senão confunde. Ó, a Lei 8.112, tá? Então, você vai lá no Google, digita Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90. Mas, o que eu quero mostrar para você? Por isso que eu subi aqui. Essa lei, ela é dirigida para um público-alvo específico, que é o que tá aqui em vermelho. Ó, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, ou seja, para quem trabalha União, autarquia e fundação pública federal, esta lei é destinada. Porém, por analogia, por semelhança, considerando essa lei, quando a gente fala de servidor público estadual, a gente está utilizando com base nessa lei, servidor público municipal e também quem trabalha na iniciativa privada, beleza? Entrou nessa lei, eu vou pedir para você, por favor, ir até o artigo 98, tá? Ó, artigo 98. Vamos ler aqui, eu já vou explicar, porque às vezes você vai falar, nossa, tá ficando louca, não tem nada a ver. Calma. Artigo 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade, deixa eu ler aqui, entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Ou seja, o que está acontecendo? Quando for incompatível o horário da escola, da faculdade, enfim, do estudo, com o horário da repartição, ele pode ter direito, será concedido, ter direito não, pode não, é concedido, será concedido horário especial. Perfeito. Parágrafo 2º. Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Independe. Porque senão você imagina, se a pessoa tiver o benefício de um horário especial e tiver redução de salário e tiver que compensar, qual a vantagem? Nenhuma, né? Porque vamos pensar, uma mãe que tem um filho com transtorno do espectro autista e a criança demanda, como eu disse, equipe multidisciplinar, vários tratamentos. O que adianta ela ter uma redução, um horário especial e diminuir o salário? Como que ela vai sobreviver, sustentar, inclusive essas diversas terapias, muitas nem cobertas pelo convênio, para quem tem convênio? Outro detalhe, como que não adianta nada reduzir e depois ter que compensar? Porque é uma criança que demanda um acompanhamento. Então, se uma mãe que tem um filho que não tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista tem dificuldade, né, de levar o seu filho mais de uma vez, como eu disse no começo do vídeo, até um médico, acompanhar uma internação, quem dirá uma mãe que tem uma criança com transtorno, que há uma exigência maior. Inclusive, essa criança, ela é considerada deficiente. A gente já vai ver isso, tá bom? Ó, desce um pouco. Parágrafo 3º. As disposições constantes do parágrafo 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Ou seja, não é só para ele, é também o dependente. O que aconteceu? Os juízes, tribunais estão pegando essa lei, estão utilizando
para servidores da esfera municipal, estadual e também iniciativa privada, tá? É isso que tá dizendo aqui. Então, ó, tá dizendo aqui, ó, tá vendo? Na decisão TRT, quarta região que a gente acabou de ler. A analogia da aplicação da Lei 8.112 de 90. Estão pegando essa lei e estão utilizando ela. Perfeito. Bom, vamos continuar aqui, deixa eu só fechar. Ok, gente, outro tribunal, para não falar às vezes, tá pegando só lá no sul, né? Às vezes tem outros tribunais que é diferente. Não, gente, nós temos agora Santa Catarina, né? Porque às vezes eu pego só aqui o Rio Grande do Sul, o pessoal fala, agora do Rio Grande do Sul, tá pegando só o sul. Não, pegando Santa Catarina, já também vou mostrar outros tribunais, tá bom? Vamos lá, olha aqui, TRT 12, tá? Então, Santa Catarina, decisão de dezembro de 2023. Olha o que está dizendo. A CLT não traz expressamente disposição acerca da redução da jornada por motivo de possuir filho com deficiência. A CLT não fala nada, gente, tá? Consolidação das leis do trabalho. Dependente portador de transtorno de espectro autista. Redução de jornada de trabalho sem redução de salário ou necessidade de compensação. Fatos. Vamos lá. O caso em análise envolve uma ação declaratória proposta por uma empregada que busca a redução da sua jornada de trabalho para 4 horas diárias, sem redução salarial em razão das necessidades de seu filho com deficiência. A parte reclamada, ou seja, a empresa, né, no caso aqui é uma instituição pública, argumenta que a complexidade da lide... não, aqui tá falando de processo, gente, não vou nem ler para não confundir. Rito ordinário, tá falando foi sumaríssimo, isso daqui é regra de processo, depois eu faço um outro vídeo sobre isso, tá? Enfim, a decisão de primeira instância, ou seja, do juiz, foi mantida, considerando a aplicação analógica de normas, que é a que a gente acabou de ver, Lei 8.112 de 90, que garantem a proteção de pessoas com deficiência e a dignidade da pessoa humana. Não só a Lei 8.112 de 90, mas tem outras leis aqui em cima, não sei se vocês estão vendo, que eu vou mostrar para vocês também, tá bom? Ok. Vamos continuando aqui. Ó, TRT, 7ª região, Ceará, tá? No TRT do Ceará, é de agosto de 2020, é uma decisão um pouco mais antiga, tá dizendo transferência e redução da jornada, sem redução salarial, filho portador de autismo. Constatado que o filho da reclamante é portador de TEA, né, transtorno do espectro autista, próxima à residência da autora é a redução da jornada sem redução do salário, a fim de garantir ao menor, por meio da assistência da mãe, o desenvolvimento integral, de modo que tenha futuramente um fonoaudiólogo, entre outros. Eu falei, é uma equipe multidisciplinar, né? A criança precisa. E um acompanhamento de perto da mãe da criança. Mantenha a sentença, que é a decisão do juiz de primeiro grau, que deferiu, ou seja, que concedeu o pedido de transferência da empregada para um posto de trabalho mais próximo à residência, com redução de jornada. Gente, se eu não me engano, é um processo em que a trabalhadora, não sei, né, trabalhava aqui na época do processo no banco, e ela estava, acho que numa cidade, ela pediu a transferência para uma cidade em que ela mora, né? Justamente para conseguir acompanhar o filho de perto nos tratamentos, tá bom? Então, a sentença foi positiva, né? Ela ganhou e o tribunal, em que pese ali o banco, né? A empresa, vamos assim dizer, ter entrado com recurso, foi mantida a sentença. Então, teve redução da jornada sem redução do salário, tá? Olha que legal, gente. Nós vimos decisão do Rio Grande do Sul, vimos decisão de Santa Catarina, decisão do Ceará,
tudo no mesmo sentido, tá? Tudo no mesmo sentido. Deixa eu ver, acho que só tem mais uma decisão e a gente vai para as outras leis. Ó, TRT 14, né, que é Rondônia e Acre. É de setembro de 2023, gente. Não é uma decisão tão nova. Peraí, deixa eu só... Assim, acho que ficou melhor. Vamos lá. Recurso ordinário, nome de um recurso. Filho portador de transtorno do espectro autista, redução da jornada diária, sem redução da remuneração. Comprovando o empregado que seu filho é portador de transtorno do espectro autista, deverá a empresa garantir-lhe a redução da jornada diária de trabalho, sem redução da remuneração percebida. Gente, não interessa se é homem, se é mulher, tá? O pai, o trabalhador também pode pedir isso, tá? Que é o caso, como a gente viu, de um pai, um empregado, tá bom? Então é importante deixar isso claro, né? Porque às vezes, em que pese, se eu falar só de mãe, isso não afasta o direito do pai também pleitear, tá certo? Outra coisa, gente, eu sempre coloco na descrição aqui dos vídeos, das lives, o WhatsApp do Na Lei. Então, ficou com dúvida, é só clicar no link e vai direto para o WhatsApp, tá bom? Bom, vamos lá. Olha, gente, aqui, artigo 4º. Quando você pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu inclusive aconselho você a ler, né, principalmente quem tem filho, criança, adolescente, a Lei 8.069 de 90, tá? Ela diz no artigo 4º o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, ou seja, das empresas, de todo mundo. Meu dever, seu dever, de todos nós, independentemente se tivermos filho ou não. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde. Ponto. Como que você vai garantir a efetivação dos direitos à saúde se a mãe não consegue acompanhar um filho? Se o pai não consegue acompanhar o tratamento do filho? Está no ECA, gente. No Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não tá na CLT. Ok. Tá na Lei 8.112 de 90, de forma explícita. Tá no ECA falando do dever, tá? Bom, além disso, vamos fechar aqui. Artigo 8º. Além disso, nós temos a Lei 13.146 de 2015. Lei 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, um filho seu com transtorno do espectro autista, ele está respaldado nessa lei, tá? Quando você abre a lei, vamos lá, artigo 8º, gente, ó. Primeiro artigo 5º, já até tinha grifado aqui para facilitar, para não esquecer, gente, que é tanta aba aqui no computador. Artigo 5º, a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput, gente, é o artigo 5º, é o caput, tá? Quando você tem, por exemplo, você tem um artigo, né, que a gente fala, o cabeçalho do artigo e parágrafo único, a gente, só isso, né, artigo 5º, parágrafo único, a gente fala que o que a gente acabou de ler logo acima, né, o cabeçalho é o caput, tá? Diferente igual ao artigo 6º, que você tem vários incisos aqui, o número 1, 2, 3 é diferente, tá? Então, você não fala diferente nada. Se tiver alguma coisa falando o caput é aqui, ó, artigo 6º. É esse cabeçalho, tá bom? Para ficar fácil para você entender, cabeçalho eu chamo, caput, tá?
Para os fins de proteção mencionado no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Então, a criança com transtorno do espectro autista, ela é deficiente, ela está respaldada, ela está assegurada por essa lei. Ela tem que ser protegida. Entende? Bom, vamos lá. Artigo 8º, ó, de novo artigo 8º. É dever do Estado, da sociedade, da família assegurar a pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, aí continua. Tá? É artigo 8º. Então, assim, gente, o dever é nosso. De todos nós que estamos em sociedade. Do Estado. Não é só da família. E você ter esse olhar de reconhecer a mãe, o pai, reconhecer esse direito, você está cumprindo também com o que está na lei. Porque é um dever seu. Então, se você é empresa, isso é um dever seu, não é um favor, é um dever. Ah, mas vai impactar o número de funcionários. Eu entendo, né? Tem essa questão, a gente fala da questão econômica, ok. Mas assim, é um dever. Ninguém tá pedindo favor, entende? Então eu gosto de sacar isso e da importância da gente ter respeito, inclusive. Ah, mas não tá CLT. Gente, tá no estatuto, tá na lei 8.112 de 90. Tá aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, assim, entendeu? Tá na Constituição Federal, inclusive. Eu até abri aqui, ó. Artigo 1º, a República Federativa do Brasil, Constituição Federal, gente. Coloca aí no Google. Formada pela união indissolúvel, tá, a Constituição, e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Dignidade. E você vai vindo aqui para baixo, vai tendo outros. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. Então, assim, gente, tá na Constituição Federal. Tá? E eu digo isso antes de alguém falar, mas eu não concordo. Entende? Não é uma questão de concordar ou não, tá? Vamos deixar isso bem claro. Bom, temos aqui a Lei 12.764 de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. É importante ler, tá? É importante ler essa lei para ter noção também da proteção que está sendo dada aqui para quem tem, né, o transtorno do espectro autista, ok? Da pessoa com, né? Pessoa com transtorno do espectro autista, aquela portadora de síndrome clínica design na forma do inciso 1 ou 2, ou deficiência persistente. Parágrafo 2º aqui, gente. Deixa eu ver se não tá cortando, que eu tô vendo em outra tela. Não, deixa eu só aumentar aqui, gente. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Também quero deixar isso claro, porque às vezes alguém assiste e fala, nossa, ela tá tratando a pessoa com transtorno como deficiente. Gente, eu estou falando porque está na lei. A pessoa com transtorno do espectro autista, ela é considerada pessoa com deficiência e ela está protegida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E não só o Estatuto, como eu acabei de mostrar aqui, tá? Outra coisa, a Lei 13.370 de 2016, ela altera o parágrafo 3º do artigo 98 da Lei 8.112 de 90, que nós lemos, para estender o direito a horário especial ao servidor público federal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza e para revogar a exigência de compensação de horário.
Então aqui, lembra? A lei, num primeiro momento, ela previa apenas um horário especial para quem era considerado deficiente, tinha uma deficiência. Porém, houve uma extensão para o servidor que tem filho, dependente ou cônjuge com deficiência. Lembrando e deixando claro, sem redução de salário e sem exigência de compensação de horário. Não tem essa de, não, tudo bem, hoje você sai mais cedo, aí no sábado, de vez você trabalhar até meio-dia, você trabalha até, sei lá, às 8 horas da noite. Entendeu? Até às 4 horas da tarde. Tô dando um exemplo. Então é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz questão de gravar esse vídeo pela importância, pela relevância do tema. E deixa aqui, né? Se você gostou, coloca nos comentários. Se você tiver dúvida também, lembrando que na descrição desse vídeo eu vou deixar links para você, que aí você clica, você acessa vídeos relacionados, você acessa o WhatsApp do Na Lei, tá bom? E super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Obrigada.